Estamos aqui mais uma vez, né? Uma vez rindo bastante nos bastidores, brincando para descontrair, para tratar de assunto sério, com amor, com carinho, né? Então, bons-vindos para essa linda live de hoje, que estamos recebendo aqui a minha querida amiga Denise Morelli, né, para nos falar sobre Eros e as relações homoafetivas. Então, eu quero me apresentar, eu sou Sônia Tomasi, coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui da Unipaz Goiás, de arte-terapia, psicologia analítica, e agora nós estamos abrindo uma nova pós, que é, eu acredito que seja, a primeira pós em gênero, diversidade, sexualidade e psicologia analítica. E eu convido vocês a fazerem parte dessa nova história, de conhecer novos conceitos, de participar desse mundo contemporâneo tão lindo, tão diverso, que nos encanta e, ao mesmo tempo, dá o medinho de saber como é que está funcionando. Para isso, nós vamos falar de Eros. Eros sempre abre os caminhos, né? Eros está sempre presente nas relações humanas. Eu vou apresentar para vocês a minha amiga, que ela não quer que eu seja exagerada, mas eu sou exagerada, né? Porque ela é minha amiga do coração, minha paixão escondida de muitos anos, e que nós vamos contar aqui um pouquinho da nossa história nessa caminhada, né? Então, a minha querida amiga, doutora Denise Morelli Silveira, ela é psicóloga, é mestre em psicologia clínica pela PUC Campinas, é doutora em psicologia, ciência e profissão também pela PUC de Campinas, tem consultório há mais de 40 anos, então, acho que a gente já sabe bem, né, Denise, como trabalhar assim os processos terapêuticos. Também é supervisora e orientadora de psicologia analítica, né? E ela é membro de data da IAAP. Também fez um curso de especialização em psicologia analítica, é coordenadora do curso de especialização em psicologia analítica da Unifenas e é professora convidada aqui nossa da Unipaz no nosso curso de psicologia analítica e também de gênero, diversidade, sexualidade e psicologia analítica, né? E também do Instituto Ânima. E ela é diretora, presidente do IPAC, ela foi diretora, presidente do IPAC de 2018 a 2020. Também foi diretora de ensino do IPAC, de 2021 a 2022. E ela participa atualmente como membro da comissão editorial dos Cadernos Jungianos, que eu recomendo, porque tem cada artigo maravilhoso lá editado, que abre assim, o caminho para aprofundar o conceito sobre a psicologia analítica. E ela é uma das autoras que nós vamos falar aqui hoje, né? Destes livros, ela tem um capítulo escrito nestes livros. Então, nós vamos falar também dos livros que foram publicados pela Vetor Editora, que fala sobre sexualidade e individuação, e fala sobre a homossexualidade, né? Estudos sobre a homossexualidade. Então, acho que isso é muito importante neste mês que nós estamos comemorando o Orgulho Gay, que, aliás, foi ontem, né? Foi ontem o dia de comemoração, mas junho é o mês todo festejando, realmente em festas, para poder trabalhar um tema tão profundo e que causa muita polêmica, né, minha amiga? É, e como? Obrigada, Sônia. Obrigada pelo convite. Obrigada por suas palavras e pela oportunidade, não é, de falar mais uma vez desse assunto. Eu estava me lembrando, né, do dia que te conheci. E a Conseguiu? propósito, a propósito exatamente do lançamento desses dois livros, né?
pode contar essa história aí, que eu Você vou... conta, você que lembrou, traz para nós. Então, Lembra? eu me lembro que, eu não lembro o número do simpósio do IPAC, em Águas de São Pedro, o Zacarias me apresentou você, que na época a gente estava procurando mesmo alguém para editar os livros desse assunto, que foi assim, Carlos Alberto Correia Salles era, na época, presidente do Instituto Jung de Minas, né? E ele organizou, porque cada ano um instituto organiza o simpósio. Ele organizou esse simpósio desse tema que ninguém tinha abordado até então aqui na JB, né? Foi o 12º simpósio da JB, em Belo Horizonte. Ele organizou sobre o tema de sexualidade e individuação. E os artigos foram bem bacanas, né? Tivemos participação de pessoas incríveis, inclusive nesse assunto da homossexualidade, um italiano, o Vittorio, me esqueço o sobrenome dele, Vittorio Lingiardi. E foi um acontecimento, né? Porque ele também organizou uma mesa redonda sobre a questão da homossexualidade, né? Que naquela época, 2004, 2005, ainda era um tema difícil de ser tratado, né? Hoje, bem mais fácil. E aí o Zacarias me apresentou você, porque você estava aí na edição do... Como é que chamava mesmo? Anima Mundi? Da Anima Mundi, Eu coordenava a Anima Mundi na Vetor, publiquei alguns volumes, né, de temas diferentes, e, como você está falando, publicar esses temas naquela época, porque esse aqui deixa eu ver quem é que foi primeiro, esse foi publicado primeiro em 2005, então nós podíamos, né, falar em sexualidade e em individuação, porque isso aqui era um tema único, nós tivemos que dividir em 2 livros, porque a homossexualidade não podia falar, né? E ali dividimos, então, falando de sexualidade e individuação, logicamente com Jung aqui apresentando, 2007 foi quando foi lançado o livro. Isso. Agora eu vou te contar, que você sabe, né? Mas vamos contar para todo mundo que está aqui. A homossexualidade, né, o livro sobre homossexualidade, durou só alguns anos para ser publicado. Ele foi publicado em 2011. Olha a diferença, porque esse tema, a palavra homossexualidade já era uma palavra muito difícil, e aceitar também já era muito difícil. E nós ficamos esperando, né, essa publicação, e ela não vinha, né? Gustavo Barcelos também tem um capítulo aqui, me lembro de várias vezes Gustavo e eu conversar sobre vai sair ou não vai sair. Enfim, saiu, né? Quase 10 anos depois do Congresso. Não é? Quase 10 anos depois. E olha, se o Congresso foi em 2004, 2005, que nós estamos pensando, né? Nós estamos em 2023, lançando um pós-graduação, sendo o primeiro pós dentro da psicologia analítica para aprofundar esse tema, né? Veja quanto tempo, né? 20 anos. A JB, nesse ponto, Mais de 20. Foi bastante pioneira, né, nesse sentido, o Carlos Alberto, né, com a intenção dele. E hoje a gente tem um departamento
de Gênero e Sexualidade da JB, né? Que a Érica Uhum. Matos, que também é nossa professora desse curso, coordena, né? Assim, é um avanço muito grande. Se a gente pensar, eu fiquei esses dias refletindo um pouco, né? Se a gente pensar, foi bastante tempo, né, de lá para cá. A gente tem quase 20 anos do simpósio, né? Uhum. E nesse tempo, o que mudou é muita coisa, se a gente pensar, né? É claro que a cultura, ela ainda tem lá as suas, vamos dizer assim, as suas raízes muito arraigadas, né, do preconceito, do patriarcado. Nossa cultura, ela é uma cultura latino-americana, né, brasileira, nesse sentido do patriarcado. Eu acho muito difícil dissolver mais do que a gente, né, do que a gente já dissolveu dessas raízes, mas a gente avançou muita coisa, né? Só pelo fato de não se falar e hoje a gente poder falar abertamente, tranquilamente, né? E quanto que eu, por exemplo, na clínica, acredito que você e os colegas, o quanto que a gente já atendeu, né, de pessoas sofrendo do preconceito, né? Porque um dos motivos de procurarem a psicoterapia, a análise, é o preconceito, a dificuldade de viver na sociedade, né? Com essa questão. Mas hoje eu acho que a gente avançou bastante, você concorda? Sim, eu vejo que a sociedade está em transformação, né? Vamos pensar, 20 anos, põe num prazo de 20 anos. Quando olhamos para 20 anos de um movimento que aconteceu lá atrás e depois não aconteceu mais nada dentro da ciência, né, dentro do nosso campo da psicologia, mas foi acontecendo transformações pequenas, mas não de tão ousadas como foi nessa época, tanto de fazer o simpósio quanto de publicar o livro, né? Eu sei o quanto eu lutei para conseguir publicar esse livro, né? Quanto que eu tive que trabalhar a, assim, para quem vai ler esse livro? A pergunta era, para quem serve? Né? Para que É, serve esse livro? Então, o que nós vamos fazer? É um livro de orientação, um livro de cura, um livro do quê? Não, não é um livro de nada, é um livro que é um debate. explica conceitos, traz história, né? Fala de relações humanas desde dos gregos até antes dos gregos e que vem passando pelo tempo. Então, vamos atualizar primeiro a cabeça das pessoas, né? Deixar as pessoas entenderem esse movimento. Então, eu levei aí, 2007 para 2011, eu levei um tempo que diz de amadurecimento de ideias, né, para que uma editora conseguisse publicar. E a Vetor realmente publicou, e eu fico muito feliz com isso, e agradeço à editora, a Vetor, por ter acolhido o nosso desafio da época, que continua sendo ainda um desafio, porque os livros publicados, ele parece que ficam em guetos, e, na realidade, eles não são para ficar em guetos, eles Uhum. são para entrar na educação, eles são para entrar nos lares, eles são para entrar dentro dos processos de conhecimento, porque nós estamos realmente observando o movimento social, moral que está acontecendo, né? E como a Érica falou na outra live, nós não estamos para curar, porque não tem nada para ser curado, não tem doença, É, né? Então, é, o nosso papel é compreender o movimento dessa psique. é. Esse livro, ele fala exatamente disso, né? Assim, a gente é, reconhece a não necessidade da cura, a gente, inclusive, coloca em mais de um artigo do livro, a gente coloca
quando que foi que saiu dos compêndios de psiquiatria a ideia da homossexualidade como uma perversão, como uma doença, né? A gente coloca quando que começaram a surgir os movimentos, até das organizações, das instituições governamentais, né? de apoio, de atenção à população, né? Aos gays, e aí, na época, bastante problemática a questão de doenças provenientes, né? E não exatamente da cura da homossexualidade, que não é uma doença. Desde então, quer dizer, quase todos os artigos desse livro abordam isso, né? A saída da ideia de que é uma doença, né? A gente até tem, o próprio Vittori coloca no último artigo dele, quando Freud fala da questão do feminino e da questão da homossexualidade. Ele trata a homossexualidade como um problema, mas na época do Freud, né? E a gente vem desmistificar essa questão do problema, né? E da doença. Então, eu acho que um grande desafio e um dos temas mais abordados nesse livro foi exatamente isso. Não existe curar a homossexualidade. Existe a gente tratar neurose, tratar homofobia, que é uma das consequências da relação com o mundo externo, com a cultura, né? Tratar algumas outras coisas que são comuns a todos nós humanos, né? Você falou uma coisa, lembrou, né, do Freud, mas o Freud está falando da sexualidade. Para o Freud, a sexualidade já era o problema, né? Quer dizer, não era a homossexualidade, a sexualidade em si, ela era muito estudada, ele se dedicou a esse tema, né? Ele se aprofundou, foi um tema que eu acho que de pesquisa da vida dele, né? Que ele queria entender também o que seria essa sexualidade. E aqui, lembrando um pouquinho do Freud, todos nós temos algum probleminha com a nossa sexualidade. Não preciso ser homo ou hétero ou qualquer outro, que nem a Érica falou da sopa de letrinha, LGBT+. Eu não preciso disso. Eu preciso ser um ser humano, que eu já vou ter problemas com a minha sexualidade, desde que eu não a conheço. Então, o que eu preciso? Eu preciso conhecer o meu corpo, conhecer as minhas necessidades, conhecer os meus desejos, conhecer como eu vou lidar com a minha sexualidade. Né? Que isso nós vamos aprendendo lá quando já começa a puberdade, que já, né, os hormônios começam a falar, eles começam a falar, a gritar, que querem se colocar para fora, né? E aí, como dirigir isso? Então, eu acho que primeiro é conhecer o meu corpo, não é assim? Exatamente. E a questão do desejo, não é, Sônia? O desejo e o amor, eles que vão direcionar tudo isso, né? Me lembrei agora, quando você falou isso, dos adolescentes, quando você começa, eu me lembrei de um curso que a gente deu aí em Goiânia, um dos cursos, não me lembro qual turma, talvez a segunda, de psicologia analítica, um aluno que era pai de uma adolescente, trazendo as questões, quando a gente fala, né, da sexualidade, tal, trazendo as questões atuais da sexualidade dos adolescentes, né? Atualmente é uma questão muito diferente, né, do que foi nesse tempo aqui que a gente está falando, porque eles experimentam a sexualidade de uma forma muito mais aberta,
né? Muito mais, digamos, até produtivo, no sentido de poder experimentar, porque isso é uma coisa natural do ser humano, como você está falando, e sempre foi natural dos adolescentes experimentar, né? Exato. E a experiência pode ser uma coisa ou outra. E hoje isso é muito mais tranquilo, né? Porque os pais, eles podem até ficar assustados, mas eles aceitam de uma forma muito diferente. Isso pode ser falado em casa, né? Isso pode ser Eu, conversado. quando você está falando isso, estou lembrando aqui da minha fase de adolescente, não só a nossa, né? É, Que não podia falar absolutamente nada sobre sexualidade, que foi uma fase que não podia, ninguém podia saber de nada, ninguém informava nada, e nós tínhamos uma curiosidade, né? Até para ver um órgão sexual era difícil, né? A gente tinha aquela curiosidade de querer olhar para o buraco da fechadura, né? é, Depois, com os meus filhos, nossa, a gente já conversava, né? Conversamos até hoje uhum, abertamente sobre sexualidade, né? Sobre os órgãos sexuais, isso desde pequeno, fomos conversando, fomos tirando dúvidas. Então, eu já fui uma mãe diferente da minha mãe, que foi diferente da mãe dela, né? é, é, Porque é, na minha época de filha, eu já sabia como fazia bebê, né? Minha mãe possivelmente não sabia, né? sim. Então, quando eu E já conversava com sabia que mulher sangra todo mês, né? todo mês, nossa, foi preparada, né? Fui preparada para isso, cuidada, então eu tive um cuidado a mais, né? E aí o que você está falando? Aí eu fiquei esperando a minha filha, né? Ter a sua menstruação, então já está tudo preparado, com carinho, com atenção, né? É, Eu acho que os pais da nossa época para cá, né, já foram também vendo a necessidade de serem pais que estão lado a lado. Né? é, Não é para ser só amigo, ele tem que ser um pai acolhedor, um pai é, compreensivo, né? Um pai que sabe ouvir e entender o que está acontecendo. Né? Então, acompanhar esse momento de descobertas, eu acho muito lindo, é é. muito lindo. É. E o movimento que ocorreu de lá para cá, né? Muita coisa aconteceu, né? Muita água passou aí. Você sabe que dessas teve aí aqui em São Paulo, né? Que hoje eu estou em São Paulo, teve a parada gay. Agora eu não lembro o dia que foi, mas eu acho que eu dou risada porque nós estamos trabalhando na nossa memória, né? Então, quando teve, acho que a primeira ou a segunda parada gay, lá fui eu, né? E o povo me achava doida, né? Porque naquela época, quando iniciou, acho que foi com a Marta Suplicy, uma coisa É, assim, né? acho que foi. Todo mundo também, era uma coisa muito assim, né? E lá fui eu para a parada gay, né? Eu queria ver o que era aquilo, né? Eu sou uma psicóloga, eu sou uma profissional, eu quero saber, ué, eu quero ver tudo, quero conhecer. E, e desde lá para cá, de vez em quando eu vou. Quando eu estou aqui, eu dou uma passeadinha para ver como é que está. Mas era uma coisa que não podia contar. Hoje eu posso contar que eu fui. Né? E contar isso é tão legal. Eu fui, né? Eu fui lá, eu vi, eu estava lá, eu estava junto, né? E, gente, é gente como a gente, não tinha ninguém diferente da gente, só tinha gente. Era gente como a gente, né? Assim, muita gente que era tudo gente. Então, tudo pessoas. É. E isso, eu acho que aqui eu coloco um pouquinho do meu encanto pelo tema. Uhum. O que tem de diferente? A gente tem que olhar para o outro como ele é, né? Como É, ele é, que é é. o que o Jung vai Somos, trazer depois, né? somos diferentes nas nossas preferências, né? Somos diferentes nos nossos desejos e temos que acolher essas diferenças todas, né? E você me lembrou uma coisa que eu abordo aí no meu capítulo, que
na época, já assim, me ocupava, me indignava, né? Ter colegas psicólogos, colegas analistas, né? Preconceituosos quanto à sexualidade, à homossexualidade, mais do que a sexualidade, né? Eu falo sexualidade porque tudo é sexualidade para mim. Mais colegas preconceituosos. Então, eu recebi já vários pacientes que vinham de outros colegas que sentiam que não conseguiam trabalhar porque havia um certo preconceito. Eu abordo bastante isso, e olha para você ver, lá naquela época, já a gente discutia essa questão, né, com os autores que a gente usa, né, que eu e o Gustavo usamos alguns autores comuns, alguns autores junguianos, pouca coisa no meio junguiano para a gente pesquisar, mas a gente já discutia essa questão. Pois esse ano passado, no início de uma reunião com colegas, ano passado, 2022, início de reunião, nós comentávamos sobre um colega que acabava de se formar analista, e eu e uma colega, a gente comentava sobre a beleza dele, como ele é lindo, ele é quase perfeito, ele é um Eros, ele é lindo. E aí, uma outra colega fala, mas ele não é gay? Então, é impressionante o que acontece com essas raízes culturais. Porque ele não é gay, a gente não podia achar bonito. Porque ele não é gay, uma mulher bissexual não podia achá-lo bonito. Porque ele é gay, uma mulher heterossexual não podia achá-lo bonito, né? Ele não pode ser bonito porque ele é gay. Então, assim, várias coisas a gente pode pensar aí, né? E uma colega, assim, como a gente, né? Quer dizer, se ele fosse 2022. feio, estava tudo certo. Se ele fosse feito, estava tudo certo. Bom, se ele fosse feio, estava tudo certo, né? É, É interessante, porque quando nós comentamos, como está comentando, ele é bonito, podia estar comentando como ele é feio, né? Como é, ele é feio, como é isso, como é aquilo. Ah, está tudo certo, porque ele é homem, tem que ser feio. Então, já tem aí todo um julgamento, e eu acho que é tudo também uma construção que nós temos construção. sobre o que é belo, sobre o que é feio, e onde é que nós vamos colocar o que é belo, né? É. Aí, E trazendo um que pouquinho, você é sabe que eu gosto diferente. dos gregos, né? Trazendo É, os gregos adoravam homens, adoravam o que eu digo assim, né? O homem é bonito, então fazer beleza. aquele corpo bonito, aquele corpo perfeito, aquele rosto perfeito, quer dizer, a elevar a beleza, né? Trazer a beleza para cima, porque a beleza ela não é só estética, ela também nos ilumina de um jeito espiritual. A gente olha para algo bonito, não precisa ser um homem bonito, uma mulher bonita, uma flor, né? Um, qualquer coisa que a gente se encanta com a beleza, aquilo preenche a alma da gente, a gente se sente bem, né? Com o que é bonito. E quando vê uma pessoa bonita, nossa, parece que tem uma identificação de alma para alma, porque é gostoso de olhar para uma pessoa bonita, uma pessoa que está exalando beleza e transmitindo também uma certa paz. Tem pessoas que têm os traços mais rudes, mais feios, que a gente julga que é feio pelos nossos padrões, mas que também são lindas, e de repente aquilo se transforma numa beleza muito extraordinária, né? Quer dizer, como olhar para a beleza, que os gregos ensinavam muito isso, admirar o que é belo, olhar o que você acha que é feio e encontrar o belo no feio. Eu acho muito
muito legal quando eu estudo, né, a filosofia dos filósofos gregos, de encontrar essa dinâmica na vida, que parece que para eles tudo era para fazer uma elevação, né? É. Mas aí, voltando à questão, ser homossexual é feio, até Perfeito. agora, né? Até agora. Foi feio, né? Embora, Foi feio, porque agora, nesse momento que nós estamos transformando, a sociedade está se transformando, a cultura está se transformando, quer dizer, o feio já não é mais tão feio, né? é, agora eu acho que assim, nós precisamos prestar bastante atenção, porque é muito difícil. Eu acho que as pessoas com menos de 30 hoje, elas sofrem menos a discriminação, elas sofrem menos a questão própria da homofobia interna, internalizada, né? De ficar querendo se colocar no mundo como as outras pessoas, mas a dificuldade, a gente sabe disso, a gente vê isso, né? A gente, nos nossos estudos de caso, nas nossas supervisões, a gente encontra pessoas que estão vivendo esse dilema, né? Pessoas adolescentes vivendo esse dilema de não se verem no corpo que tem, né? Isso está muito comum, né? De se perceberem, meninos, homens se perceberem no corpo errado, né? Querendo fazer a transformação para além da própria transformação da psique, a transformação de sexo, né? Então, assim, como que as pessoas com menos de 30, elas sofrem menos essa homofobia internalizada, né? As pessoas que se descobriram há mais tempo e com mais de 30, elas sofreram muito homofobia interna. Elas mesmas tinham medo. E a questão do desejo e do medo, né? Do medo e do amor, né? O que está por trás, né? Ter medo de amar o igual, né? Que inclusive é o título da nossa mesa redonda, né? Então, isso foi uma coisa que se transformou ao longo do tempo, mas que ainda a gente encontra, né? Essa questão tão difícil de ser confrontada e enfrentada, que é a homofobia, que a própria pessoa sente, né? Dela mesma. Para esclarecer um pouquinho, porque ainda nós temos pessoas que não sabem direito, nós sempre projetamos a homofobia para fora. Uhum. E você está falando de dentro. De dentro, De dentro, né? Porque é mais fácil eu conseguir entender, eu projetar a minha homofobia, né, no outro ali, mas como que é a homofobia interna? Consegue me explicar um pouquinho mais? É o medo, principalmente o medo de se ver homoafetivo, homoerótico, o medo de enfrentar a própria erotização no sentido do igual, de pessoas iguais, né? Meninos que começam a sentir atração por meninos, meninas que começam a sentir atração por meninas, e jovens e homens, né? Impressionante, assim, não só na nossa cultura brasileira, né? Eu estou me lembrando agora de um caso que eu atendi há um bom tempo,
de um rapaz que se apaixonou por um outro homem da América Latina, e impressionante o que esse rapaz sofria de homofobia, ele mesmo, né? De não o brasileiro, o latino-americano ali, nosso vizinho, o medo de se revelar para si mesmo como amando uma pessoa do mesmo sexo. Então, aí que eu falo dessa questão do medo e do amor, o medo e o desejo, né? Inversamente proporcionais, e, assim, muito intenso isso na experiência das pessoas. Então, homens com 50 anos, com 40 anos, com dificuldade de se aceitarem como são, porque, na verdade, é isso, né? E aí a gente vai ver como é que fica isso no nosso próprio processo de individuação, né? Quer dizer, se aceitar como é, independente de ser diferente, é uma questão para o processo de individuação, né? É uma questão para a individuação. E, muitas vezes, isso, né, a própria homofobia internalizada, ela é vamos dizer assim, um gatilho para o processo de individuação, porque a partir do momento que você se aceita como você é, tendo desejos por pessoas do mesmo sexo, você avança no seu processo de se aceitar como você é e de ser aquilo que você é, né? Porque a grande questão é essa: se é difícil para pessoas que são aceitas socialmente como normais, porque o normal aí é estatístico, né? Então, o heterossexual, estatisticamente, é a maioria. Se já é difícil para o heterossexual se aceitar como é, imagine você, uma pessoa sofrendo do medo de ser aquilo que é, né? E muitas pessoas, né, casaram, tiveram filhos, para ter essa vida normótica dentro de um padrão social para viver ali, e vive num conflito intenso, né? E muitos continuaram vivendo assim, e outros, com mais idade, tiveram amadurecimento de terminar esse relacionamento que não faz bem para a própria saúde psíquica do casal e nem dos filhos, né? Uhum. E do jeito que você está falando, ainda tem essas pessoas que tentam, né, não aceitar esse amor dentro dela, então, essa homofobia que ela própria desenvolve, e alguns jovens chegam até o suicídio, né? Sim, Por sim. também não ser aceito pela família e nem por ele mesmo, né? Exatamente, exatamente. Eu vou te dizer que, na clínica, eu diria, eu vou arriscar dizer que 100% das pessoas homossexuais, homoafetivas, elas chegam com algum grau de homofobia. É muito difícil não ter. Eu não trabalho com adolescentes. Eu acho que o adolescente hoje ele está mudando, porque o papel do adolescente é transformar a cultura, né? O adolescente está mudando algumas coisas, mas algumas supervisões que eu já dei para colegas, com adolescentes experimentando o próprio corpo e sofrendo, né, com uma não identificação daquele corpo, eu acredito que até os adolescentes eles ainda sofrem de homofobia internalizada. E uma coisa curiosa, né, que nós convidamos num simpósio do IPAC a doutora Edith Mudado, que é uma psicóloga
do HC, que trabalha com crianças que nascem com intersexo, né? Ela conta uma história fantástica que eu já contei aí nos nossos cursos de especialização, de desenhos de crianças, porque, para que as pessoas saibam, a cirurgia do intersexo, ela tem que ser feita até os 3 anos de idade. O Hospital das Clínicas aqui de São Paulo é uma referência na América Latina, né, que faz essa cirurgia. E ela é psicóloga que atende famílias e crianças que fazem, né, a cirurgia. Tem que fazer até os 3 anos de idade. E a escolha, para quem nasce com intersexo, a escolha de qual a cirurgia que vai fazer, né, é pelo maior número de caracteres, né? Então, a criança que tem mais masculinos, faz-se a cirurgia para masculino. A criança que tem mais feminino, faz-se a cirurgia para o feminino. O que ela observa, e ela mostra os desenhos para a gente, crianças com 7, 8 anos, com conflitos em relação ao próprio gênero, né? Conflitos em relação a isso. Porque um desenho que eu me lembro, a criança desenhou um campo de futebol que os jogadores tinham um lacinho na cabeça. Ela tinha feito a cirurgia, ela era um menino, mas a experiência dela continuava sendo feminina, né? Então, é muito difícil isso, né? Porque você se identificar com o corpo que você tem, ou você se identificar com a sexualidade e você buscar o prazer em relação a isso, é muito delicado, é muito pessoal, né? Não dá para a gente generalizar. É uma escolha difícil, né? E agora esclarece mais uma coisinha. Estou me perguntando aqui, o que é intersexo? As E nós crianças vamos que nascem... conversando e vamos esquecendo que tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas. Criança que nascem com 2 sexos, né? Que seriam, antigamente, hermafroditas, né? Hoje se chama intersexo. Ótimo. Então, aí agora a gente já entende. E temos que fazer uma escolha. Tem que fazer Qual isso. será o sexo? Isso, os pais é que têm que fazer essa escolha, porque não pode Não, crescer quem faz a assim. escolha é o médico. Essa é a questão. Faz a escolha pelo número eu acho que é caractere que eles chamam, né? Se é masculino ou feminino, né? Uhum. Quer dizer, tem todo De um órgãos. amparo, tem todo um amparo da medicina cuidando nessa escolha, não é aleatória, então deve ter a medicina um cuidado especial para chegar numa conclusão se vai ser um sexo feminino ou um sexo masculino. Mas olha a violência disso, porque você escolhe pelo número. E aí, quando a criança cresce, né, ou ali em torno dos 7, 8, 9, e quando vem a puberdade, os hormônios é que definem. Os hormônios é que definem. Então, você escolheu... Acontece de escolher errado. Acontece de escolher errado. Menino fazendo um campo de futebol com lacinhos na cabeça, né?
E aí nós vamos ter que trabalhar também aí essa criança, tudo de novo, Sim, quer dizer, então é um sim, trabalho intenso, né, da psicologia. É isso que tem sim. que ficar claro, porque pertence ao campo da psicologia trabalhar a psique, entender essa psique, ter esse acompanhamento da psique, né? E o Jung traz para nós, assim, que nós vamos ver no nosso curso, né? Que é baseado na psicologia analítica, todo o cuidado de como essa psique vai se desenvolvendo também, né? Como ela vai se formando, se estruturando, dando os seus caminhos, né, que ela vai percorrendo, que nós não temos domínio nenhum sobre isso. Isso É, não tem como falar, será assim, será assim. Não, nós não sabemos, né? As orientações que eu vejo é seguir o ritmo do rio, né? O que está acontecendo, observar as crianças, como elas estão crescendo, como elas estão se colocando no mundo, porque o mundo contemporâneo está apresentando um leque, né, vasto de possibilidades, e preparar também os pais, né? Porque eu acho que o cuidado da criança também tem que ter cuidado com os pais. E sim. aqui chamar a atenção que os professores, né, o campo da educação, também precisa se preparar para esse novo caminho, para essa nova cultura, essa nova sociedade que está se mostrando, né? Que está se fazendo, veja, há mais de 20 anos isso já vem sendo estruturado, né? Nesse universo todo, porque não é só no Brasil, é no mundo que está acontecendo. Né? Essa transformação está acontecendo no mundo. Transformação que eu digo é transformação social, cultural, de valores, que o Pierre iria falar, a gente está muito normótico, gente, precisa quebrar a normose, precisa É. quebrar os padrões do engessamento E e tem olhar para a quebrado, vida, né? tem quebrado, né? Tem quebrado muito. E Se a quebrar gente, padrão não é fácil, não? se a gente olhar para esses 20 anos que nós estamos falando aí, já se quebrou bastante, né? Quebramos. Né? E vou falar, nós estamos aqui, né, lutando, não só com a nossa publicação, né, que É, eu tenho orgulho de mostrar, não só a nossa publicação, que você está nela, o Gustavo está nela, né, o Carlos Alberto, a Berenice Lucone também está é, aqui, quer dizer, tem vários autores já falando, e nós estamos abrindo caminho, ser pioneiros não é fácil, mas eu acho muito gostoso, né, de ir na frente. E na frente quer dizer, eu acredito na transformação, num mundo melhor, eu acredito num mundo mais belo, como você colocou o tema, né? Eros e as relações homoafetivas. é, Eros está na frente, Eros sempre vai na frente, porque se não é pelo amor, vai ter que ser pela dor. E vamos o escolher medo. amor, pelo menos, de vez em quando, né? É. E é muito interessante isso, porque a gente já com esse tempo de trabalho, né? E de pensar sobre esses temas e vivenciar esses temas, né? Na clínica e fora da clínica, o que a gente observa é que tudo está relacionado às tarefas da individuação, né? Assim como psique, lá no mito Eros e Psique, que a gente também traz muito para essa discussão, ela teve que, diante de Afrodite, mostrar, né, 7 trabalhos, né, 7 provas, passar por 7 provas. A gente, ao longo da nossa experiência, a gente passa por mais de 7 provas, né, para a individuação. Eu acho que esse mito ele é muito interessante para a questão do feminino, mas também para a questão da individuação nesse sentido, né? Porque a gente
tem que atravessar esses desafios todos, né? Como a gente andou atravessando ao longo desse tempo, e junto com as pessoas, né? Participar desse processo de cada um, de sair desse canto escondido, né? Do medo de ser aquilo que é, para poder se revelar como um ser que tem direito a amar, tem direito ao amor, tem direito a amar quem bem entender, né? Porque até a ideia lá do Apuleio, né? Quando Afrodite pede para Eros levar Psique para... Porque Psique era a mais bela que ela, né? Estava começando a tirá-la do trono de a mais bela e a deusa do amor e da beleza. Ela teria que se apaixonar pelo monstro, né? Muitas vezes a gente tem que enfrentar monstros, né? A gente enfrenta monstros nesse processo de individuação, né? Eu acho E que se apaixonar ainda por um monstro pior de todos, né? Que foi colocado que era o Eros, pelo que ela vai se apaixonar, né? Então, Eros, o amor, causa uma série de confusões, né? Por amor, nós fazemos muitas loucuras, mas também fazemos muitas coisas lindas na vida, né? E ali, chamando Eros para participar da vida, né? Porque ele é importante. Sem Eros, a gente não vive, sem amor, a gente não vive. E tem que chamar a atenção que o tempo todo nós desejamos ser amados. Nós estamos dando essa live, mas nós queremos ser amadas para quem está ouvindo, né? Nós já somos bonita aqui, ó, arrumando tudo, passando batom, passando tudo, né? Para quê? Para ser bonito, para ser agradável, para trazer uma informação, mas para o outro nos admirar. E a admiração vem casada sempre com Eros, né? Esse amor que a gente tem pelo outro. E também fazer a live, né? Como nós estávamos falando, é por amor, porque e nós sabemos os bastidores de ficar ali pensando, né? Tendo aqui ideias, mas é por amor que se faz as coisas, porque tem quando uma o coisa outro diz é pela interessante dor, que você me lembrou agora, né? A própria questão do Eros, ele se desenvolveu ao encontrar Psique, né? Ele se desenvolveu, que ele era o filhinho da mamãe, né? Ele era o garotinho. O amor, nesse sentido, quando ele encontra um desafio, como esse desafio, né? De amar pessoas do mesmo sexo, o amor se desenvolve, Eros se desenvolve, porque isso é o amor. Então, você me fez lembrar isso. Eu acho que nesse tempo, nós também desenvolvemos nossas formas de amor, né? Outras formas de amor. Aceitar o diferente, né? É uma forma de amor. aí amplia demais, né? A coisa vai indo assim, cresce que nem bolo quando a gente bota fermento demais, né? Porque é interessante, amar uma pessoa do mesmo sexo, tá? Aqui. Mas não é só isso que acontece, né? Você tem toda uma família dessas pessoas que vão aprender a amar aquele casal, né? Aqueles dois que ficaram juntos. Então, eles vão ver também o amor de outra forma. Os amigos, quer dizer, vai formando círculos que vai ampliando Eros. Eros vai ganhando proporções, né? E no mito, realmente, ele é um molequinho danado que sai por aí flechando todo mundo, É, né? E acaba sendo flechado por ele mesmo, né? Espetando lá e se apaixonando pela alma, né? Por é, psique. Quer dizer, o amor precisa da alma e a alma precisa do amor. Então, exatamente. sem alma, no amor não consegue viver. E a alma sem amor não consegue existir. Então, eu acho que
tem aqui, né, uma coisa muito bonita, porque se o amor não consegue existir sem a alma, e a alma não consegue existir sem o amor, eu quero deixar um recadinho bem Sônia Tomasi, não quero comprometer a Denise, bem Sônia Tomasi, né? Você que acha que ama todo mundo, mas atira pedra na cabeça do outro, toma cuidado, porque o Eros não está com você, né? Não está, porque Eros não atira pedra, ele atira flechas, ele atira flechas de amor. Ele causa, de vez em quando, uma confusão que Maria ama João, João ama Maria, aquela coisa toda, mas ele só atira flechas de amor. Não é pedra, não é julgamento, não são críticas, né? Críticas e julgamento que, às vezes, leva uma pessoa ao suicídio, leva uma pessoa a uma depressão profunda. Então, cuidado com as suas pedras, né? Elas podem até voltar contra você. Isso. Eu até que gostaria, né? Mas não posso falar muito isso aqui. Né? Eu digo isso porque tem essas pessoas que ficam, né? Cuidado que seu telhado é de vidro, então atira a pedra e depois vai experimentar isso que está acontecendo no mundo, né? A pedra pode cair e quebrar o seu telhado, né? E você descobrir que lá fora tem um mundo diferente, um mundo mais afetivo, um mundo que está evoluindo para ter uma relação de ser humano para ser humano, um respeito ético, né? Que está faltando um respeito ético para tudo quanto é lado também, né? Tudo bem. Minha amiga, olha, tem assunto aqui para falar de muita coisa nesse seu capítulos, né? No seu e nos outros capítulos, né? E, então, hoje, eu quero te agradecer mais uma vez, ter aceito o meu convite por amor, que eu sei que é por amor. Né? Sim, eu que agradeço. Por amor, aceitei, né? E estarei sempre por aqui, com você. Estamos juntas, né, nos nossos cursos de psicologia analítica, tanto naquele que você coordena em Alfenas, quanto que é esse que eu coordeno na Unipaz. Também estamos juntas nesse curso de gênero, diversidade e sexualidade e psicologia analítica. E estamos aqui também oferecendo o nosso amor para quem está nos ouvindo, que eu acho que é isso que nós queremos transmitir: amor, ética e respeito. Isso. Né? Então, gratidão por você estar aqui, ser a minha amiga, ser minha companheira de jornada por esses caminhos. E gratidão para todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou deixar, então, para nós todos, beijos coloridos, muito coloridos, coloridos, coloridos para todo mundo aqui. Tchau, gente. Muito obrigada.